dia 36 de uma vida com propósito, feito para uma missão. O que mais me interessa é terminar o que Deus começou, a tarefa de que o Senhor Jesus me incumbiu. Atos 20, 24. Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Essa atribuição é conhecida como a sua missão. O Senhor quer que você tenha tanto um ministério no corpo de Cristo quanto uma missão no mundo. O ministério é um serviço com os que creem e a missão é o seu serviço com os que não creem. Cumprir sua missão no mundo é o quinto propósito de Deus para a sua vida. Ser cristão consiste também em ser enviado ao mundo como representante de Jesus Cristo. Jesus entendeu nitidamente a missão que tinha neste mundo. Quando estava com 12 anos de idade, disse: "Eu devo tratar dos negócios de meu pai." E 21 anos mais tarde, morrendo na cruz, ele exclamou: "Está consumado." Que missão é essa? Apresentar Deus às pessoas. Deus quer resgatar o ser humano das mãos de Satanás e reconciliá-lo consigo, para que possamos cumprir os 5 propósitos para os quais Ele nos criou: amá-lo, fazer parte de sua família, tornar-nos semelhantes a Ele, servir-lhe e contar aos outros a respeito dele. A importância da sua missão. Cumprir a sua missão aqui é parte essencial do que representa viver para a glória de Deus. A sua missão é a continuidade da missão terrena de Jesus. Devemos continuar o que Jesus começou. Cristo nos chama não apenas para vir a Ele, mas também para ir por Ele. Na grande comissão, Jesus disse: "Vão e façam discípulos de todas as nações." As palavras de Jesus não são a grande sugestão. Se você faz parte da família de Deus, sua missão é obrigatória. Desprezá-la é um ato de desobediência. Você pode ser o único cristão que algumas pessoas irão conhecer e a sua missão é contar a eles a respeito de Jesus. Forte isso, né? Quando a gente pensa o potencial que a nossa palavra, o nosso testemunho tem de alcançar pessoas e pensar que você pode ser o único cristão que alguém vai conhecer. Pois bem, sua missão é um privilégio formidável. Embora seja uma grande responsabilidade, é também uma imensa honra ser usado por Deus. Sua missão envolve 2 grandes privilégios: trabalhar com Deus e representá-lo. Aqui está realmente uma grande responsabilidade. Jesus assegurou nossa salvação, aceitou-nos em sua família, deu-nos seu Espírito Santo e então nos tornou seus representantes no mundo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar as diferenças de lado e ingressar na obra de Deus e para reconciliar o ser humano com Ele. Ensinar outros como obter a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer por eles. Se seu vizinho tivesse câncer ou AIDS e você conhecesse a cura, seria criminoso reter tal informação. Ainda pior é guardar segredos sobre o caminho para o perdão, o propósito, a paz e a vida eterna. Temos a melhor de todas as novidades do mundo e compartilhá-la é o maior favor que podemos prestar a alguém. Devemos nos lembrar de que não importa quanto as pessoas pareçam felizes e bem-sucedidas, sem Cristo, elas estão desesperadamente perdidas e destinadas à separação eterna de Deus. Isso aqui é uma verdade absoluta. Eu costumo, semanas atrás, na missa, falando sobre o batismo, o padre comentou que quando Jesus foi batizado, que veio, né, o Espírito Santo, a pomba desceu sobre ele, e aí ele mencionou que até aquele momento tinha havido ali um intervalo, salvo engano, de 400 anos, sem que o povo ouvisse Deus. E naquele momento eu pensei, minha nossa, já pensou ficar tanto tempo assim sem ouvir Deus falar comigo? Porque eu confesso que isso foi algo que eu tenho sido agraciada com a minha busca, né? Vou colocar a minha parcela de mérito, entre aspas, nisso, né? Que essa busca que eu tenho feito com muita sede de conhecer e de me aproximar e que está tão longe de tudo que eu ainda posso viver com Deus, mas assim, Ele tem me agraciado com
com muita clareza em muitos momentos. E é algo que preenche a gente de uma forma tão extraordinária que é fato, né? Não tem como a gente não falar sobre isso com as pessoas. E eu já mencionei aqui em um outro dia, em um outro capítulo, eu procuro ter muito cuidado com a forma como, né, de falar, porque assim, eu respeito, entendo que cada pessoa está no momento, mas ao mesmo tempo é importante a gente transbordar, né? É importante a gente trazer essa notícia, né? Essa boa nova. Mas enfim, então de fato tem muitas pessoas que parecem felizes, mas na essência nada se compara a viver com esse relacionamento, né? Bom, sua missão tem alcance eterno. Ela influenciará o destino eterno das outras pessoas. Logo, é mais importante que qualquer emprego, realização pessoal ou objetivo que você possa alcançar durante toda a sua vida. Nada que você faça pode ser mais importante que ajudar as pessoas a estabelecerem um relacionamento eterno com Deus. Teremos toda a eternidade para celebrar com aqueles que trouxemos a Jesus, mas temos apenas o tempo de nossa vida para alcançá-los. Isso não significa que você tenha de deixar seu trabalho para se tornar evangelista em tempo integral. Deus deseja que você compartilhe as boas novas onde estiver. Sua missão dá sentido à vida. William James disse: o melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais que a própria vida. Se falhar em cumprir a missão que Deus lhe atribuiu, você terá desperdiçado a vida que Deus lhe concedeu. Há pessoas que somente você poderá alcançar, em virtude de onde você vive e de como Deus o fez. Se ao menos uma pessoa for para o céu pelo seu testemunho, sua vida terá sido relevante para a eternidade. O cronograma de Deus para a consumação da história está vinculado à conclusão da nossa incumbência. Quando os discípulos quiseram conversar sobre profecia, Jesus rapidamente mudou a conversa para o evangelismo. Ele queria que se concentrassem na missão deles no mundo. Em essência, ele disse: não compete a vocês saber os detalhes da minha vida, e sim da missão que lhes foi confiada. Concentrem-se nisso. Jesus não vai voltar até que todas as pessoas que Deus separou para ouvir a palavra a tenham ouvido. Olha a nossa responsabilidade. Eu já ouvi algumas pessoas falando sobre evangelizar, sobre testemunhar e dizer: eu tenho pressa, porque Jesus tem pressa. E aí quando eu falo, né, de respeitar o espaço, eu acho importante respeitar, é nisso que eu acredito, e aqui como foi dito, né, Deus fez cada pessoa com suas características e eu provavelmente vou me conectar com pessoas e vou poder levar a palavra dele agindo dessa maneira, mas é isso, de certa forma, nós precisamos, algumas pessoas aqui vão receber a palavra a partir da nossa vida, então olha que responsabilidade. Bom, devemos nos concentrar nisso, né? Jesus, já li. Ninguém pode deixar o reino de Deus para amanhã, a oportunidade é para hoje. Quanto lhe custará cumprir sua missão? Cumprir sua missão vai exigir que você abandone seus planos pessoais e assuma os planos de Deus para a sua vida. Você não pode apenas acumulá-la com todas as outras coisas que gostaria de fazer. E aqui eu penso que é interessante a gente considerar como que está sendo conduzida a nossa agenda. A gente precisa planejar, a gente precisa projetar, né? É importante a gente ter uma visão e, com base nisso, traçar o nosso planejamento de vida para a gente não andar perdido, mas também deixar a nossa agenda aberta para o agir de Deus. Quantas vezes Ele dá insights, Ele mostra caminhos e Ele muda a nossa rota. E às vezes, se você fica muito apegado àquilo que eu preciso fazer nesse momento agora, desse jeito, a gente perde a oportunidade de ser direcionado por Ele. E vamos combinar? Às vezes você ficaria, sei lá, dias fazendo uma coisa que quando Deus te direciona, tira daquela rota, dali a pouco você volta para fazer aquilo, você faz em horas. Por quê? Porque tem o direcionamento dele, porque você obedeceu no momento que ele te direcionou para outra coisa. O resultado foi muito diferente do que seria se você não tivesse agido dessa maneira, ou ele realmente te levou para outro caminho e aquele já não faz mais sentido. Enfim, é muito maravilhoso. Bom, submeta privilégios, expectativas, sonhos, planos e ambições a Deus. Ore: Deus, ajude-me a fazer o que estás abençoando.
Entregue ao Senhor uma folha em branco com o seu nome assinado embaixo e peça-lhe que a preencha. Não há quase nada que ele não faça pelo homem ou pela mulher que se comprometa em servir o reino de Deus. Jesus prometeu: Deus dará a todos vocês tudo de que precisam no dia a dia se vocês viverem para Ele e fizerem do reino de Deus a sua preocupação principal. Mais um para Jesus. Se você quer ser usado por Deus, deve se importar com o que mais importa para Ele. Ele quer que seus filhos perdidos sejam encontrados. Nada interessa mais a Deus. A cruz prova isso. Oro para que você esteja sempre atento, a fim de alcançar mais um para Jesus. De maneira que, no dia em que estiver diante de Deus, você possa dizer: missão cumprida. Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão: fui feito para uma missão. Versículo para memorizar: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Pergunta para meditar: que temores me impedem de cumprir a missão da qual fui incumbido por Deus? O que me impede de contar aos outros as boas novas? E a minha resposta a esse dia foi: primeiro, não estar pronta e tudo que terei que abrir mão. O receio do novo, das dores que podem vir, mas já tive experiências que me mostraram que passar os desertos com Deus é inigualável. Ele nos sustenta, direciona, conforta, cuida. O que me impede? Ainda procuro ter cuidado com o tempo de cada um. Não gosto de ser invasiva, mas acredito que Deus também usa essa característica para chegar a quem precisa por meu intermédio. Foi exatamente o que eu comentei aqui ao longo da leitura do livro. Bom, eu espero que você tenha gostado desse capítulo. Te convido a curtir o vídeo, encaminhar para outras pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo. Afinal de contas, eu posso estar sendo usada também como instrumento nas suas mãos para chegar a outras pessoas essa palavra e que nós possamos seguir juntos em busca de uma vida com mais propósitos.